Antes de falar sobre o nosso convidado, quero falar sobre a marca especial. Todos conhecemos a ConsultaNet como uma referência em análise de crédito. Mas vocês sabiam que é um sistema incrível e fácil de usar? E um dos seus diferenciais é a atualização online das informações cadastrais, o que torna a análise do seu cadastro muito mais simples e eficaz. E não se preocupe com a privacidade dos seus dados, pois eles garantem total proteção. Não perca tempo, garanta o seu acesso escaneando o QR Code que está aparecendo na tela. Bora para o nosso convidado? Ele é casado com a Gabriele, pai de 3 meninas, vendedor, empresário, CEO e fundador das empresas Widu e Aclomax. E além de tudo isso, joga um tênisinho aí nas horas vagas, não é? Seja bem-vindo aí, Marcos Alexandre. Muito bem-vindo. Valeu, obrigado aí, Vinícius, Gabriel, pelo convite. Um prazer aí participar do podcast com vocês. Pô, então você veio de Santos, então? De Santos, Eu moro em Santos, né? Mas a vida profissional a gente divide ela entre Santos e São Paulo, né? E outros destinos aí, países afora, né? Mas São Paulo acaba sendo a nossa segunda cidade aí, profissionalmente falando, né? Que legal. E me conta um pouquinho sobre, né, como que é o seu trabalho hoje, suas empresas. Eu sou CEO, né, da Widu Logistics e da Aclomax Transportes, são duas empresas que trabalham com logística, né, soluções logísticas. A Widu mais voltada para o transporte internacional, marítimo, aéreo, e a Aclomax mais voltada para o transporte nacional aqui no Brasil, né? Costumo falar que é meu primeiro e talvez o último trabalho aí na vida, faço isso já há quase 20 anos, né? Então é mais que paixão, né? Faz parte já do dia a dia, né? E você entrou nesse ramo de logística como? Eu fiz um estágio, né? Na época eu tinha 15 anos, né? 14 para 15 anos, fiz um estágio de 2 anos em uma grande multinacional, empresa de transporte, número 1 hoje no mundo, a MSC, né? Trabalhei lá por 2 anos, foi meu primeiro pontapé. Daí saí, fiquei um tempo parado, questão de reservista, naquela época não era tão fácil como é hoje, né? Tem contrato aí de aprendiz, de estágio, né? Precisei tirar a reservista, aquilo que todo homem sofre, né? Nessa idade eu sofri um pouquinho, né? Depois voltei para o mercado e aí tive experiências aí em outras empresas, né? Até de fato eu tomar a decisão de abrir a Widu, né? Isso em 2018, né? Então foi recente. Foi recente, a empresa está indo agora para o 7º ano de operação, né? Parece que foi ontem, né? Pegamos aí o Covid, né? Tudo isso aí mexeu bastante com o nosso mercado também. Para o nosso mercado talvez de maneira positiva, né? Aumentou muito o fluxo de carga, né? De mercadorias urgentes, enfim. Então para a gente foi bom, né? Esse desafio, né? Falando da questão do trabalho, do ponto de vista do trabalho, né? Da logística, isso mudou bastante, né? No mercado, enfim. E daí, passado o Covid, a gente, né, conseguiu manter, né? Diferente de algumas empresas que surfaram aquela onda e depois caíram, né? Diferente para a gente continua subindo aí, tem dado tudo muito certo. Legal, você falou que está dividindo a tua vida um pouco Santos, São Paulo, e estou sabendo agora que vem alguma coisa nova em Curitiba também. Tá querendo abrir um escritório lá, não sei se já abriu, se tá para abrir, como é que tá esse projeto aí? A matriz hoje da empresa é Santos, né? O nosso escritório principal é Santos, a gente também tem uma base, um suporte no Rio de Janeiro, mas o nosso planejamento, falando de Widu Logistics, é a expansão Brasil, é algo aí que a gente já vem planejando, né, nos últimos anos. A gente tem muito interesse em São Paulo também, interior e sul, né? Então a gente pensou entre Curitiba e Itajaí, talvez pela até distância para Santos. Curitiba é aqui do lado, né? E é uma cidade, né? Um estado que está em desenvolvimento, bem parecido, um estilo um pouco parecido com São Paulo, né? É um hub comercial do sul, né? E é o que a gente imagina aí para os próximos meses e anos, né? A gente começar a abrir algumas pontas comerciais aí pelo Brasil, né? Parece que Curitiba tem, acho que é uma das maiores concentrações de startups também do Brasil, né? Junto com Floripa também. É quase que o novo Vale do Silício. Pega a região ali, né, de Santa Catarina, Paraná, que aí você tem Curitiba, você tem Floripa, são regiões que muitas empresas foram lá, startups, somente por isenção fiscal, né? As cidades, elas trouxeram alguns benefícios que muitas vezes você não encontra em São Paulo, Rio de Janeiro, então por isso atraiu muitas
empresas novas para lá. Aí tem muito espaço ainda, né? O estado ali, o sul, né? Apesar do que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre principalmente, mas a região de Florianópolis, a região de Curitiba, Paraná, ainda tem muito espaço, né, para crescimento, desenvolvimento, expansão de novas indústrias, diferente de São Paulo, né? São Paulo já está bastante saturado, né? Então, até de maneira estratégica, a gente poder buscar e ter proximidade com clientes de outras regiões, além do estado de São Paulo, né? Legal. E fala um pouquinho assim do mercado, só para a galera entender, até para a gente entender um pouquinho mais. Eu sei que teoricamente aí, agora o real desvalorizando, né, frente às outras moedas, é bom para exportação, né? Agora, para o teu ramo, você trabalha mais com exportação, está sendo bom? Como é que tá? Fala um pouquinho desse mercado para a gente. Assim, falando de Brasil, né? O Brasil, ele tradicionalmente, ele sempre teve uma movimentação muito maior na importação, né? Muitas empresas, indústrias vindo para o Brasil e aí, consequentemente, um volume alto de importações. Não que o Brasil não seja um país de exportação, não que isso tenha surgido somente agora, mas, de fato, nos últimos anos, o agro, principalmente, impulsionou muito, né? Então, hoje, o volume de exportação, ele está super alto, né? E a conta é mais ou menos essa, né? Hoje, para quem exporta, o dólar ele valorizou bastante, né? Então, você às vezes pega mercadorias de menor valor agregado, que em alguns casos do commodity acontece muito, né? Então, hoje você tem aí um ganho, aí, talvez um dólar médio aí que ficou na casa de 4, né? Ali antes do Covid, né? E hoje batendo aí 5,40, 5,50, né? E o problema para importação, né? Então, o que acaba sendo um ponto positivo para quem exporta, é um problema para quem importa, né? Porque você paga mais, né, por mercadoria, paga mais por imposto, né? E tem a questão de frete internacional. O frete internacional ele subiu bastante, falando de importação, o mercado está bastante saturado. Hoje a demanda ela é muito maior do que a oferta, então falta espaço, falta container, né? Então, para vocês terem uma ideia, um frete Ásia-Brasil, né, um frete China-Brasil, que é o principal volume hoje de movimentação, antes da pandemia era níveis cotados entre 200 e 300 dólares por container. Ele bateu 15 mil dólares na pandemia e agora ele está batendo novamente 10 mil dólares. Nossa. E a expectativa é que julho, agosto, talvez ele alcance níveis da pandemia. E muito por conta disso. Hoje a demanda ela é maior do que a oferta de espaço e de containers no mundo, né? Eu assim, sou leigo no assunto, então me corrige se eu falar alguma besteira. Mas estão dizendo que um dos grandes vilões foi a BYD. Que tá até agora eles até estão com um navio próprio para trazer carro para o Brasil, né? Fazer essas importações, mas falaram que quando tem espaço em container, eles estão locando aí. E isso dificulta exportando um pouco, o mundo né? inteiro, né? Teve uma questão bem pontual mesmo agora entre maio e junho, né? Até ontem uma visita com um cliente aqui em São Paulo, a gente falou sobre isso. O governo está reajustando as alíquotas de carro elétrico, né? Colocaram um prazo e aí a BYD, de maneira estratégica lá na China, ela embarcou o maior número possível de carros, né, para chegar no Brasil antes desse prazo e poder manter ali a redução da alíquota, né? Então isso de fato atrapalhou bastante. Mas não só isso, né? No aspecto geral, como eu falei, hoje a demanda hoje de movimentação ela está maior, né, do que a oferta de espaço container, né? Então tem muitas companhias marítimas comprando novos navios, aumentando frota de container, mas são tomadas de decisão que não é imediato, né? Você hoje comprar um navio, comprar containers, demanda tempo, né? Então a gente acaba tendo esse reflexo aí ao longo de meses até anos, né? Até vou fazer uma pergunta polêmica, né, para você desse mercado. Você não acha que também a pandemia, né, toda essa questão, beleza, é oferta e demanda, mas você não acha que esse valor inflacionado de subir de 200, 300 dólares um container para 10, 15 mil dólares também não é algo que, né, vamos colocar assim, que é sacanagem dos próprios fabricantes de container, dos navios, e acaba afetando como um todo, toda a cadeia? Eu falo isso até para o mercado automotivo brasileiro. Né? O preço dos carros subiu muito na pandemia, por causa do microchip, por causa disso. Não, é meio que como se fosse um oligopólio ali, que eles todos se uniram e falaram, vamos aumentar o preço e colocar a culpa na pandemia? Você não acha que foi isso também? A culpa da pandemia, mas poxa, subir de 200, 300 dólares para 10, 15 mil dólares já, né, foge um pouquinho dessa questão ali de colocar a culpa na demanda, né? É uma pergunta polêmica, né? A gente falar sobre isso aí, que eu vou acabar indo contra aí os meus fornecedores aí, as companhias marítimas, né? Mas, assim, não vou ser hipócrita, né? Porque eu falo isso porque
hoje um nível de frete, ele está na casa de $10.000, mas ele já foi $50. E na época dos $50, isso em 2010, muitas companhias marítimas fecharam, foram à falência, né? Então, quando a gente fala isso com as companhias marítimas, né, eles rebatem dessa forma, né? Mas você lembra na época que o frete bateu $50? Então, quer dizer, um container era $50, né? Então, eu acho que o que falta, de fato, é buscar esse equilíbrio, né? Talvez algo também, envolvimento aí, né? Para ter uma regulamentação, né? Poder trabalhar igual tem hoje com combustível no Brasil, que qualquer aumento, né, já tem bastante discussão, tem a participação do governo, de órgãos anuentes, né? Eu acho que o que falta talvez hoje no mercado é isso, buscar um equilíbrio, buscar uma média, né, para que fique bom para os dois lados, né, tanto para a companhia marítima como também para os clientes, porque isso acaba inviabilizando muito o negócio, né? Então hoje o mercado está aquecido, você tem demanda, né, para você poder movimentar, mas em alguns momentos você não tem essa demanda que pague um frete de $10.000, né? Você acaba deixando insustentável, porque você pega, por exemplo, né, se aumenta o custo, né, do frete, na outra ponta também acaba afetando o bolso do comprador final. Sim. Só que a gente sabe que na maioria dos países, né, a inflação subiu muito, né, que nem nos Estados Unidos, e o poder de compra não só do brasileiro, mas do americano, de outros países do mundo, está diminuindo. Sim. E o que acontece? Vai acontecer um momento que vai ter um efeito cascata, onde pode acontecer uma bolha, alguma coisa, onde grande parte dos mercados vão ser afetados. Entendeu? Ainda mais também, por exemplo, você pega no Brasil, cada vez mais com as reformas tributárias, o aumento, né, dos impostos, principalmente para importação, para poder incentivar o mercado interno. E isso está acontecendo nos Estados Unidos também, várias medidas contra as empresas chinesas. Então vai chegar um momento que vai ficar insustentável, eles vão ter que talvez ter esse reajuste para diminuir, né, a questão do preço lá na ponta final e aumentar a margem, né, do revendedor final. Eu acho que o que falta de fato é isso, é buscar esse equilíbrio, né? Poder colocar na mesa aí, né, o lado bom, o lado ruim dessa história, né, para que de fato você não inviabilize, né, porque isso atrapalha muitos mercados, né. Você pega, por exemplo, o Brasil tradicionalmente na importação sempre importou muito brinquedo, muito vestuário, tem um pessoal aqui, né, que vende isso aí nas lojinhas de rua, etc. Enfim, é um tipo de mercadoria que não absorve um aumento. Porque não tem um alto valor agregado, né? Se vai encher um container, vai pagar $10.000, acaba que o cara não vai ter margem nenhuma, né? E aumenta o imposto? Aumenta o imposto ainda, O problema é quem vai ceder, né? Porque não adianta você pressionar só a companhia marítima, não pressionar só o combustível. Tem a questão de alíquota também, que é muito falado no Brasil. A alíquota de importação é uma das mais pesadas hoje no mundo, né? Então, enfim, é algo aí que é sempre discutido no mercado, né? Todo mundo fala, mas a gente não vê muita ação, muita solução em cima disso. E uma coisa que eu sempre falo nas minhas redes sociais, que eu falo a parte de economia, de finanças, né? E eu vejo que tem muita gente que reclama, nossa, mas está tudo mais caro, né? No mercado, todos os produtos. E aí eu percebo que muitas empresas colocam a culpa na pandemia, da inflação que foi causada pela pandemia. Só que, na minha opinião, tá? Eu acho que muita coisa também tem empresa que aumenta a sua margem, porque não justifica você subir 80%, 100% no preço do arroz, do feijão, ou de outros produtos ali do mercado, colocando a culpa na inflação do país ou na pandemia. Eu acredito, minha opinião, que muitas empresas também colocam a sua margem, aumenta a sua margem e fala que é culpa da inflação. E o brasileiro acaba pagando essa conta. Entendeu? Que nem assim as montadoras. Justifica a gente pagar um carro popular hoje custar quase R$100.000. Quase R$100.000. Ela fala, não, foi por causa da pandemia, a inflação, isso para mim, tanto que hoje as montadoras brasileiras são as montadoras que têm mais margem de lucro no mundo. Então a gente acaba pagando a conta. O problema do brasileiro é que ele não se indigna e deixa de comprar. Fala, tá caro, mas vou pagar. Isso acaba, as empresas perceberam isso e acabaram aproveitando essa questão da justificativa de inflação alta no país para poder comprar mais caro. O Brasil é um país emergente, né? Então, um país consumista, né? Então, você fala de carro, vestuário, né? Você falou, o cliente compra, né? E não sente muito a diferença ali, né? Não olha muito no detalhe para poder fazer esse comparativo e ter ali uma força, né, de governo, né, de agências que pudessem controlar isso daí, né? E até o brasileiro hoje compra muito carro financiado também, né? Ele olha talvez parcela, essa foi a solução, né? Essa foi a solução. Ao invés de você questionar o aumento do preço da alíquota, o brasileiro geralmente busca uma solução, né? Um meio termo, foi o financiamento, né? Então hoje, financiar carro sem entrada 60 vezes, né? Montadoras que viraram praticamente banco, né? Hoje tem o banco Volkswagen, por exemplo, né? Você consegue financiar direto com a própria montadora, né? Então um mercado... Aí o brasileiro olha a parcela, né? A parcela cabe no bolso,
não vê quanto que tá pagando, se o carro tá caro, se não tá. O importante é a parcela caber no bolso, né? E hoje o que move o mercado, a indústria automotiva, é a questão, não é nem o B2C, é o B2B, que são as grandes locadoras, Localiza, Movida, elas que acabam movimentando o mercado. Se não fosse elas, nessa compra enorme de veículos... Esse é o base, né, que eles fazem, né? Isso aí no começo do ano, janeiro, geralmente tem renovação de frota, né? E aí vem 200 mil carros de uma vez ali sendo vendidos. Se não tivesse isso, o mercado automotivo brasileiro estaria literalmente ferrado. Agora começou a equilibrar um pouco, né, o automotivo, na pandemia sentiram muito, faltou muita peça, muitos importados pararam de fabricar, receber carros, né? Aqueceu muito o mercado de seminovo, que já estava aquecido, né? É um mercado que vende muito no Brasil. Agora começou a equilibrar, as montadoras voltaram com um fluxo de importação, né? Enfim, a gente trabalha com bastante automotivo na empresa, a gente faz algumas linhas de operação de automotivo, né? Então a gente sentiu isso de fato ali na pandemia, né? Porque o mercado parou, né? O pessoal em casa, né? Quase ali 1, 2 anos, né? Então trabalhando em home office, muita gente se desfez de carro, né? Então é um mercado bastante complicado esse do automotivo. E agora com essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, parece que acho que uns 40 mil carros foram perdidos. A própria Localiza, né? A Localiza colada no aeroporto de Porto Alegre, ela foi inundada, né? Perderam. Tem um amigo meu que a irmã deixou o carro no aeroporto de Porto Alegre e perdeu. Mas assim, pelo que eu tô vendo, as seguradoras de uma forma geral estão fazendo um trabalho bem bacana, né? E estão pagando as indenizações, porque em muitos casos, quando é desastre natural, não cobre. Mas, aparentemente, as seguradoras estão se unindo e pagando. Mas, cara, fala um pouco agora... você fundou a empresa, foi em 2018, né? 2018, pô, passou perrengue na pandemia, agora a gente já está em 2024. E, normalmente, o empresário, quando ele está no começo ali, né, que ele abre a empresa, se dedica absurdamente, né? Vira ali noite no escritório e tal... E acaba abrindo mão um pouco de ficar com a família para fazer realmente o negócio dar certo. E depois que dá aquela estabilizada, consegue ter mais contato com a família. Como é que foi essa tua jornada? Tu teve que abrir mão de ficar com a família em algum momento? Abre mão ainda hoje em dia ou conseguiu encontrar um equilíbrio? Isso foi uma questão dupla, né? Porque a minha esposa é minha sócia na empresa também, né? Ela que iniciou o projeto, né? Então, ela também sofreu bastante nesse ponto, né? Porque, como o Vinícius falou, o início é sempre mais difícil, né? E aí você demanda muito mais tempo, né? De estruturação, de trabalho, né? E, enfim, na época 2018 eu já tinha 2, né? A terceira nasceu depois da empresa, né? Enfim, a gente tenta ao máximo assim manter esse equilíbrio, né? Entre trabalho e vida pessoal e família, né? Então a gente é muito próximo, né? Hoje a gente trabalha junto, né? Então a gente não acaba indo e voltando todos os dias, não dá por conta de agenda, mas em alguns dias da semana sim. Mas a gente preza muito, né? Em poder chegar, pelo menos para encontrá-las acordadas em casa, né? Isso é uma das prioridades que a gente tem, né? Como elas estudam de manhã, só a mais nova que estuda à tarde, né? Então a gente tenta chegar dentro do horário para encontrá-las acordadas, né? Na semana acaba sendo de fato um pouco mais corrido, mas no final de semana a gente preza muito tomar café junto, aí sai, almoça junto, passeia junto, né? É um desafio, não é fácil, né? Mas é algo aí que pra gente é inegociável, né? A tua mais nova tá com 4 anos, né? 4 anos, Pandemia aí, 2020. É engraçado, ela nasceu, a gente chegando no hospital, aí o médico olhou para mim e para minha esposa, né? Eles decretaram a pandemia uma semana depois. Eles não estão de máscara? A gente não tá entendendo muito bem, isso demorou um pouco, né, para a população aqui no Brasil entender o que de fato estava acontecendo, né? E aí não teve visita, né? Não pôde ter visita, mas assim, deu tudo certo, em questão de 3 dias ela saiu. E aí logo em seguida fechou tudo, parou tudo, né? Então foi na hora certa mesmo, né? Então, por um lado foi bom porque a gente ficou em casa, né? Então a gente pôde aproveitar bastante ela, né? Não teve aquela correria de ter que sair para trabalhar, ir para escritório, enfim. Então, né, ajudou nesse ponto aí. Mas não foi muito corrido também por questão lá de aumentar bastante a importação de álcool em gel, máscara, todos os equipamentos ali para o Covid, também aumentou a demanda da empresa? Aumentou e assim, a gente teve talvez ali uns 2, 3 meses um pouco sabáticos. Não que isso tenha influenciado, impactado nas operações para a gente, não. Mas a gente sentiu que, né, a gente ficou mais fazendo a manutenção de algumas coisas, né? Só que aí depois o mercado viu, né, que tudo bem, a gente está com a situação do Covid, mas o consumo não vai parar.
Mesmo em casa, as pessoas vão continuar consumindo, né? A gente precisa fazer manutenção de peça, de máquina, etc, enfim. E aí começou assim, foi difícil, né? A gente em casa com as crianças, né? A gente não aderiu muito ao Covid, tá? Muito por conta da questão do desenvolvimento da empresa, né? A empresa era recém, né? A gente tinha muita coisa nova ainda, muito cliente novo entrando no negócio, né? Então a gente não pôde ficar em casa, né? Tinha pessoas entrando, então tinha a questão de onboarding de funcionário, treinamento, desenvolvimento, né? A gente ficou em casa mesmo quando realmente não podia sair. Foi aquele 1 mês que teve o primeiro lockdown, depois teve um segundo. Fora isso, a gente ficou 100% no escritório, né? Máscara, daí nós fazíamos o teste de Covid a cada 3, 6 meses. Um aparecia infectado, tinha que testar todo mundo, né? Mas assim, foi difícil, né? Em casa a gente ficou uns 3 meses trabalhando em casa e a criançada chorando, correndo, era cachorro, né? Eu me trancava num quarto, ela se trancava no outro. Não foi fácil, mas deu certo. No final a gente passou bem por isso aí. Pô, tu é um cara que, igual eu, veio de escola pública também, né? Diferente do paizão aqui, sempre estudou em escola particular, vida boa. Por que todo mundo que estuda em escola pública tem esse orgulho? Cara, porque a gente venceu na vida, entendeu? Sabe aquela história dos funkeiros, a favela venceu? É tipo isso. Tem muita escola pública que é melhor que várias escolas particulares. Não, tem, é verdade. Certeza que você era de escola pública bem Nutella. Nada. Cidade de Santos, pô. Tu foi de Cidade de Santos também, né? Foi no comecinho, Aí, tá vendo? A escola é roots, cara. Mas assim, vocês estudam em escola pública, deve ter tido uma infância simples, assim, né? Sem luxo, sem regalia. E hoje você tá num patamar de empresário que, pô, fatura bastante. Você pode proporcionar para tuas filhas tudo que você não teve. Cara, como é que fica a tua cabeça, assim, para educá-las, né? Pensando que, pô, você não teve muito na tua infância, então você teve que correr atrás, batalhar para conquistar tudo que você tem hoje. E hoje elas podem ter tudo, né? Como é que fica a tua cabeça, cara? Assim, primeiro tem uma questão importante nisso, né? Nós que fomos pais novos, né? Às vezes o pessoal olha e fala, eu fui pai de 18 para 19, minha esposa tinha 18, né? O pessoal deve ser bem tranquilo, os dois ali, né? E eu acho que da turma das meninas nós somos os mais chatos, né? Então eu tive uma criação assim bem firme, né? A minha esposa também. Não que a gente não pôde fazer nada, não é isso, mas de bastante, né, cobrança ali, né, mãe, pai, minha avó principalmente, né, que cuidou de mim a minha infância toda, né? E então muita coisa eu não tive, né? Essas regalias que alguns jovens acabam tendo, de poder sair, chega a hora que quer, dorme onde quer, enfim. Então isso é algo que a gente leva muito para casa hoje com as meninas, né? De fato, elas acabam tendo muitas regalias, né, do ponto de vista financeiro, né, de poder sair, de comprar algumas coisas, etc. Enfim, mas como a gente tem essa criação bem rígida, de poder acompanhar e controlar bem de perto, isso ajuda também nessa questão, né, financeira, né, para que a gente não perca o controle disso, né? Então, depende muito da situação, né? Mas, por exemplo, às vezes, eu quero ganhar um celular. A gente deixa para dar no aniversário. Minha esposa, ela vai muito em cima da questão do boletim das crianças, de poder olhar e como é que tá as notas. Tá legal, então tá merecendo. Não tá, não vai dar. Né? Então a gente acaba tendo esse pensamento, né? Algo que desde o início, desde a primeira, né, independente da situação financeira até hoje, a gente faz, né? Acho que isso é bem importante, né? E você desculpa, Vini, e você por ser pai novo, né? E a sua esposa ser mãe nova, porque vocês não tiveram um manual para poder criar os seus filhos, né? Então provavelmente vocês tiveram um suporte, né, dos pais de vocês. Mas o que você pega de questão assim da criação que você dá para suas filhas hoje em relação ao que você teve no passado? O que você vê assim de ensinamento, de princípio que você teve na infância que você replica para suas filhas? Assim, tem muita coisa que você só entende quando cresce, né? Aquilo que você ouve os pais falando, né? Você fica bravo e quer brigar, e aí depois quando você cresce, né? Você fala, poxa, que bom que eu ouvi aquilo, né? Que bom que não me deixaram fazer aquilo, né? Muito parecido com o que a gente faz hoje com as meninas, né? Então, a gente, né, sempre teve ali os pais bem presentes, né, acompanhando, né, tanto da parte do estudo, aí veio a questão profissional também, tanto eu como a minha esposa, nós começamos a trabalhar cedo, né, era uma vontade nossa, não foi imposição familiar, nada, né, enfim. É mais ou menos o que eu imagino para as meninas, né, eu acho que elas estão bem abertas a decidirem o que elas vão querer fazer,
Mas eu já me imagino elas trabalhando com a gente ali na empresa, fazendo um estágio ali que seja 2 vezes por semana, né? Foi mais ou menos em cima disso aí que eu me desenvolvi como pessoa. Eu acho que essa responsabilidade que você absorve profissional ajuda muito no pessoal, né? Então, igual o Gabriel perguntou, vocês não tiveram, né? Foi meio que uma surpresa ali, os 2 novos e tendo que... Claro que a gente teve a ajuda dos pais, né? Minha sogra ajuda bastante até hoje, né? Mas eu acho que foi uma situação que nos colocou, né, em xeque ali, e eu tenho certeza que talvez se não fosse as crianças, a gente talvez não teria o mesmo sucesso que a gente tem até hoje, né? Foi um bom combustível, né? Foi. Diferente do tradicional, né? Geralmente você, né, passa ali aquela vida adulta, casa nos seus 30 anos, tem um filho, né? Isso aí geralmente é o mais tradicional do mundo, né? Primeiro você se estrutura para depois, né, você virar pai. E com a gente foi diferente, né? É engraçado que a gente olha as meninas, né, 13, 11, 4 anos, e cada uma foi numa fase diferente da vida profissional. E aí eu tô até pensando em fazer mais um, cara, porque as coisas vão melhorando, né? Opa, vai que tem alguma ligação, né? Se for mais uma menina, já faz o time de vôlei feminino já. Mas 3 meninas, 3 cara. 3 meninas, Caramba. 3 a gente tá meninas. comentando os bastidores. Imagina quando tiverem na TPM, como que vai ser? Vai começar a aparecer os cabelos brancos aí no Marcos. Mas aí é mais com a esposa isso, né? A gente fica mais de fora administrando, né? Cara, o que é mais desafiador? Ser pai de 3 meninas ou ser CEO de 2 empresas? É difícil, né? Não é fácil assim, né? Mas eu sou o tipo de pessoa que às vezes as pessoas falam, né? Você é uma pessoa no pessoal, uma pessoa no profissional. Tem o Marcos, pai. Eu sou muito parecido, né? A forma que eu sou, que eu lido com as pessoas, com as situações, né? Para mim, eu vivo uma vida só, né? Seja no ambiente de trabalho ou em casa, né? A cobrança ela é a mesma. Do jeito que eu cobro o pessoal no escritório, eu cobro em casa também, vice-versa, né? Mas tem, né, tem algumas diferenças, né? Filho é filho, né? Não vou ser hipócrita aqui e falar que você chega então e você briga com as crianças igual... Não, né? É um pouco diferente, né? Mas é bem parecido, né? Essa rotina, né? De você ter ali o compromisso, né? O comprometimento, as responsabilidades, né? Então, no final do dia, acaba sendo muito parecido para mim, né? Você tem uma rotina, você tem uma responsabilidade, você tem um comprometimento, uma agenda, né? Isso aí não só profissional, mas pessoal também em casa, né? Sim. E uma coisa que eu sempre pergunto para os convidados, que é hoje o grande problema das empresas brasileiras está na parte da sucessão da empresa. Então você comentou, poxa, acho que elas têm que tomar a decisão delas do que elas têm que fazer profissionalmente, mas, né, lá no fundo você gostaria que elas trabalhassem com vocês até para poder deixar esse legado que vocês estão criando na empresa. Como que é essa parte, sendo que você criou essa empresa do zero junto com a sua esposa, né? E você não assumiu a empresa dos seus pais, né? Não sei se os seus pais eles foram empresários, eles trabalharam como funcionários, mas como que vai ser essa questão, por exemplo, de pelo menos convencer uma das meninas a pelo menos continuar o legado da empresa? Como que é essa parte assim? Assim, primeiro eu acho que conta muito o que elas querem, né? Eu acho que isso é importante, mas também a gente olha muito no sentido de, mas tudo bem, você pode escolher, mas o que você quer fazer? Né? Para a gente poder entender, né? Se faz sentido, né? Até com uma visão de mercado, né? Eu acho que isso é importante, né? Até porque não é para viver de vento, né? Falo português claro aqui, né? Então a gente é bem aberto com relação a isso. Mas eu acho que até como uma base, né, uma experiência inicial, talvez você já ter essa oportunidade de poder trabalhar na empresa dos pais, eu acho que isso já ajuda muito, já agrega bastante, né? Falando assim de sucessão dentro da empresa, eu acho que conta muito a questão do feeling, né, de você sentir de que vai dar certo, porque eu conheço muitas empresas que houveram sucessões que não deram certo, né, não era aquilo que o filho queria fazer e consequentemente o negócio parou. Mas é aquilo, nós temos 3 meninas, né? Então eu acho muito difícil pelo menos uma delas não seguir na empresa, né, com a gente lá. Mas é algo que a gente deixa para o futuro, né? E eu acho que se der certo vai ser muito bem-vindo, eu acho que vai ajudar bastante, né? Mas eu sou bem tranquilo com relação a isso. Quem sabe até lá, o crescimento delas, algum dos seus grandes fornecedores queira comprar a sua operação, aí você já
fica tranquilo, curtindo a vida, né, com a sua esposa. Nós somos novos, né? Então a minha filha mais velha fala isso, né? Mas eu vou ir trabalhar lá com você, mas você ainda vai estar lá trabalhando. Eu falo, mas você quer entrar já aí? Eu saio, já. Mas ela pensa isso, e de fato é verdade, né? Porque quando você fala em sucessão, né, geralmente é o filho ali chegando nos 20 anos, né? E o pai já com seus 60 anos, né? 50, né? Pô, minha filha vai fazer 14 esse ano. Tenho 32, né? Então, enquanto eu tiver saúde aí, eu me vejo trabalhando, né? Então não é algo imediato essa sucessão, né? Aí minha filha teria que sentar lá numa posição ali normal mesmo e aguentar bastante, né? E aí depois no futuro, né? Então não sei se vai seguir esse caminho aí, vamos ver. Até comentando sobre sucessão, tem um cliente que ele tem algumas lojas do McDonald's. E ele comentou que o próprio McDonald's começou a fazer um trabalho com os donos das lojas, um trabalho de sucessão com os filhos. Começou a trazer os filhos para dentro da empresa, para o escritório lá do McDonald's, para fazer treinamento, palestra, uma porrada de coisa, para já ajudar a fazer essa transição, essa sucessão, cara, acredita? Isso é legal, acho que poucas redes assim de colocar franquia fazem isso com os franqueados. Eu ouço né? muito assim de alguns grupos fechados, né, até de escolas, de empresários que fazem isso, né? Mas você pensar numa empresa, um grupo como esse, né? Mas eu acho que é uma estratégia excelente, né? Porque você pega um McDonald's hoje com quantas lojas, né? Então se você não forçar isso, né? Vai tomar ou eles vão acabar vendendo para um outro, fechando a franquia, né? Porque isso acaba sendo um problema até da relação familiar, porque muitas vezes o pai, né? Ou a mãe, muitas vezes ele não sabe diferenciar a questão da família e o filho ou a filha ali na questão de repassar o conhecimento ou o legado da empresa, e às vezes muitas vezes gera uma frustração para o próprio jovem ali, fala, poxa, meu pai tá me tratando assim e tudo mais. Então quando você tem o suporte de uma grande empresa, muitas vezes dando treinamento e dando assessoria para o pai ou para a mãe naquela sucessão, né, da empresa, eu acho que é algo muito bom, porque tem muitas pessoas que, muitas vezes, o cara tem um bom tino ali de passar o conhecimento, muitas vezes, para um funcionário, mas não consegue passar para o filho ou para a filha. Então, acho que esse suporte é um bom exemplo aí da McDonald's. Sucessão pode ser uma opção, mas você já pensa lá na frente, continuar em expansão, pensa em, de repente, sei lá, daqui 10 anos, vender a operação, ou você não pensa nisso ainda? Qual que é a tua visão de futuro? Eu acho assim, primeiro tem muito espaço ainda para o nosso crescimento, né? Eu acho que ainda tem muita coisa que eu quero fazer, que eu posso fazer. É claro que no meio do caminho algumas coisas podem mudar, você pode receber algum convite, né? Uma oferta, enfim. Mas eu me vejo, pelo menos nos próximos 10 anos, num trabalho de expansão, né, regional, falando de Brasil. Não me vejo a empresa no exterior, no momento. A gente já pensou em, talvez no futuro, morar fora, morar nos Estados Unidos, né? Enfim. Daí pode ser que eu pensasse em ter uma base ali, um ponto estratégico, comercial, né? Mas falando de operação, de estrutura mesmo, a gente preza muito pela estrutura nacional, que é o nosso principal mercado. Já é um mercado bastante difícil, bastante competitivo, então eu não me vejo investindo fora, porque ainda tem muita coisa a se fazer aqui no Brasil, né? Então, tenho, né, alguns interesses pessoais em outros mercados, né? É algo aí que a gente tem pensado, né? Principalmente o ramo imobiliário, né? Mas um passo de cada vez, né? Quando a gente entra num mercado novo, né, que a gente não conhece, é importante a gente entender bem como funciona, né? Para aí, de fato, a gente pensar se vale a pena o investimento, né? Sim. E a expansão das empresas hoje ficaria mais concentrado nas grandes capitais ou nas cidades que possuem porto? Como é que seria? A gente tem, por exemplo, São Paulo, né? Fazer uma analogia São Paulo-Santos, né? São Paulo é o aeroporto, mas tirando o aeroporto, hoje é onde, né, muitas indústrias, né, estão localizadas, né? Já Santos é o porto, mas não tem indústria, né? Então para quem é prestador de serviço em Santos é muito bom, você tem um contato direto com os operadores, né, com os teus fornecedores, né? Agora cliente, aí você precisa vir a São Paulo, né? Por isso que eu fico nessa ponte, não é aérea, né? Essa ponte rodoviária aí Santos-São Paulo. É a mesma visão que eu tenho dos outros estados, né? Então algumas cidades é interessante, mesmo não tendo porto, um exemplo aqui, Curitiba, né? Mas você tem um polo industrial bem bacana. Então aí você pensa, será que vale a pena ficar mais perto do porto, do aeroporto ou mais perto dos clientes? No interior de São Paulo é um mercado muito potencial também.
você tem muito cliente lá, grandes polos industriais, né? Então vai depender um pouco da estratégia da região, do estado, né? E talvez a gente faça um mix em cima disso, ora pensando numa localização mais próxima ao porto, ora pensando numa localização mais próxima ao polo industrial. Boa. Eu vou fazer uma pergunta aqui que vai com certeza dar um bom corte aí para o Instagram. Hoje, qual que é a importância da sua esposa, Gabriele, no seu sucesso profissional e pessoal? Eu acho que praticamente todo, né? É uma base que você acaba tendo, né? Assim, não é só esposa, né? Mas é uma sócia, né? Uma grande amiga, né? E que a gente compartilha muito, né? Dos pensamentos, né? Das ideias, né? Do que a gente faz, do que a gente quer fazer. Conheci ela cedo, né? Então você tem aquela responsabilidade, aquele comprometimento, né? Enfim. E pra gente que é homem, né? Se ali nos 18 anos, né? Surfando uma onda legal com 20, 22, pode se perder um pouco nesse, né? Balada aí. Isso daí é legal até um certo ponto, né? Mas em outros às vezes atrapalha um pouco o foco, né? Então sempre fui muito focado no trabalho por conta disso, não tive muito espaço para pensar em outras coisas. Tinha uma filha né? já tinha uma filha, né? Então, igual eu falei no começo, né? Foi uma responsabilidade que eu assumi, né? Não só com as crianças, mas a família em si. E tem dado super certo, tanto é que agora, né? Enfim, na empresa ela virou minha sócia, né? Então a gente se dá super bem. A gente não tem problema assim, né, de poder trabalhar junto. O pessoal pergunta às vezes, vocês trabalham junto, mas como é que é essa relação? Igual eu falei para vocês, para mim é uma relação única o trabalho pessoal profissional. Eu não consigo me dividir em duas pessoas, né? E ela pensa da mesma forma, né? Então a gente, mas em casa fala de trabalho, sim, vai falar, né? Não faz parte. No final de semana acaba falando também, assim como no trabalho, às vezes a gente se depara falando das crianças ali no café, no almoço, né? Então é uma troca bacana, ajuda bastante, tem sido bem importante aí. Cara, que conselho você dá para quem tá começando, né? Porque você foi estagiário, aí depois foi CLT, até que chegou um momento que deve ter sido uma virada de chave que você fundou a empresa, né? Que conselho você dá para esse cara que hoje ele é CLT, mas ele tá querendo empreender, só que ele tem um pouco de receio de abrir mão ali do fixo, porque de repente ele vai precisar de um capital de giro ali no médio prazo e não tem. Que conselho que você dá? Realmente, são decisões, né, e riscos que você assume. Eu sou um cara que eu gosto de tomar bastante risco, né, porque é o que faz, né, você de fato crescer e prosperar. Mas você não pode simplesmente tomar a decisão sem um planejamento, né, sem uma perspectiva, uma ideia, né. Então, assim, até falando do meu mercado, é um mercado super competitivo, né? Hoje, quem talvez decida abrir uma empresa por abrir, você não vai ter esse sucesso, né? Então, eu acho que é muito importante você ter a experiência, né, no que você quer investir. Então, é o meu primeiro e único trabalho, essa profissão, né, do comércio exterior, do agente logístico, né? Então, como você falou, eu fui subindo, né? Eu comecei fazendo um estágio de menor aprendiz em Santos, depois eu fui para a CLT, assumi uma vaga de gestão num projeto grande, né, aqui em São Paulo, em Santos, e daí eu tomei a decisão de abrir o negócio, né? Então eu tinha a experiência, eu tinha a bagagem, o respaldo financeiro, que é importante também, e aí você tem que correr atrás 3 vezes mais, né? Porque aí já vira um negócio teu. Você assume mais responsabilidades, administrativo, né? Financeiro também, né? Mas o caminho é esse, né? Eu acho que você precisa estudar bastante o mercado que você quer investir, buscar essa experiência na prática, que é muito importante. E não adianta você pensar que é uma experiência de 1 ano, 2 anos. Eu acho que é bacana você ter uma experiência bem robusta para, de fato, você tomar a decisão. E você tem que tomar a decisão sabendo que ela pode dar certo, pode dar errado. Então, hoje o jovem ele é muito ansioso, muito né? Imediatista, muito né? imediatista, ele quer tudo no curto prazo. De repente o cara tá fazendo estágio há 6 meses, ele já acha que entende tudo e quer abrir o próprio negócio. Mas é legal que você falar, tem que realmente ter paciência, estudar, aprender. Vi que você é um cara também que é do negocial, é vendedor também. Então eu acho que quando a pessoa tem, né, esse dom ou se dedica à venda, isso conta muito, porque hoje
tudo é venda, né? A vida é uma venda. A vida é uma venda. A gente está se vendendo o tempo inteiro, né? Imagem, um produto. Desde o momento que você está em casa se serviço. vestindo, você já está fazendo o processo de venda da sua imagem. É claro que, né, mas aí tem o administrativo, tem o financeiro, você acaba assumindo outras responsabilidades, mas o principal e o fundamental é vendas. É o que eu mais gosto de falar, isso, né, no dia a dia, isso com amigos, né? É muito bonito, né, a vida do empresário, do CEO, né? Você olha de maneira superficial, mas no dia a dia o que você está fazendo, o que eu faço é de fato vender. Né? Isso daí para mim é o ponto principal, o ponto-chave de qualquer empresa, de qualquer negócio. Né? Eu acho que tem muita coisa que você pode terceirizar, que você pode colocar pessoas para fazer, né? Mas eu acho que a parte de vendas ela é o coração do negócio. Né? Se o dono da empresa, ou pelo menos um dos sócios, não está focado nisso, né? A chance do negócio ele parar, ele acabar é muito grande. Né? Então, e eu gosto desse tema. Não digo de vendas, gosto muito de vendas também, mas você comentou de liderança, né? Gosto muito desse assunto, leio muito sobre liderança. E acho que um dos principais pontos da liderança é você inspirar o time. E, como é que você faz para inspirar? No teu caso, que você vende serviço, nada melhor do que o CEO fechando grandes negócios, né? Porque imagina o vendedor que está lá, o chefe foi lá, vendeu, sei lá, X milhões, X mil reais aí. Então, acho que isso inspira pra caramba, né? Ser o exemplo inspira, porque muitas vezes a pessoa atinge um patamar, foi o que você falou, é CEO e tal, fica mais ali só administrando e acaba não entrando de fato na operação, vendendo, estando ali com a galera no dia a dia e acaba que desmotivando, né? O engraçado o que você falou é o que realmente acontece na prática, né? Eu acho que hoje o maior exemplo que eu dou na empresa hoje, né, é exatamente essa questão da venda corporativa, né? Então a gente hoje tem na empresa, a gente divide basicamente entre clientes corporativos, né, e clientes de outras carteiras, né? O corporativo sempre foi o carro-chefe da empresa, né? Claro que eu espero, né, em algum momento que a gente possa equilibrar, porque equilibrando é sinal de que a gente conseguiu aumentar. Mas antes de eu cobrar a equipe comercial, eu tenho o meu comprometimento como corporativo. Né? Então, é basicamente isso. Né? Eu estou muito no dia a dia da operação, do comercial do negócio, me cobrando a equipe. Né? E aí, consequentemente, isso faz com que quem está ali no dia a dia perceba, né? E aí, consequentemente, todo mundo se junta para cada um fazer um pouco e a gente conseguir um resultado aí no macro. Né? E ajuda até a quebrar as objeções, né? No ano passado, fui visitar uma agência, a gente precisava bater uma determinada meta lá de produto. Aí cheguei na agência, né? Fui conversar lá com o gestor e tinha muito do como não, por que não dá, por que não? O cadastro do cliente está ruim, a gente não consegue falar. Aí, o que eu pensei? Vou entrar no processo, né? Será que tá tão ruim assim mesmo? Vamos tentar então achar um outro caminho. Aí eu peguei ali aquela listagem que eles estavam trabalhando, peguei meu telefone e comecei a ligar para os clientes. Sentei lá, peguei a mesinha e comecei a ligar. Aí liguei pro primeiro, vendi. Aí todo mundo já ficou me olhando, tipo meio, sei lá, será que sorte de principiante? Falei, não, beleza. Para vocês não acharem que foi sorte de principiante, vou continuar aqui na listinha. Liguei pro segundo, vendi. Daqui a pouco os caras pegaram a lista de volta, começaram a ligar, a trabalhar. É o exemplo. É o exemplo, cara. É o exemplo. E assim, o vendedor, igual você falou, né, de motivação, cara, eu acho assim, só depende do vendedor, né? Quando você fala em vendas, né, diferente de operação, de administrativo, financeiro, que aí demanda, né, às vezes, né, o suporte da empresa, um desenvolvimento, plano de carreira, enfim. Quando você pega um vendedor comissionado, que é o que acontece muito no meu segmento, né? Cara, o crescimento ele depende exclusivamente dele. Né? Então, eu até vi esses dias aí, eu acho que foi o Ricardo Nunes falando isso, né? E ele falando com o vendedor, ele falou que estava desmotivado. Ele falou, cara, a motivação tem que partir de você mesmo, né? Você como vendedor que tem essa responsabilidade de trazer novos negócios, de alavancar novos clientes e que isso vai te trazer um resultado, vai aumentar a tua bonificação, o teu comissionamento, né? Então, cara, para vendas eu penso assim, né? Eu gosto de ser bem direto, bem objetivo, né? Porque não dá para você disfarçar, né? A vendas ela é isso, né? Muito olho a olho, né? Você de fato fazer para de fato conseguir ter o resultado, né? E fala uma coisa agora, o tênis
tênis, ele é para você esporte, ele é networking? No que o tênis te ajuda? Te ajuda a vender? É assim, falar do tênis, vamos falar de esporte um pouco, né? Eu nunca me imaginei jogando tênis, né? Eu jogo tênis há 3 anos, né? E eu sempre fui muito do futebol, né? Minha paixão maior sempre foi o futebol, o Santos, a seleção brasileira. Já tá convidado pro fute lá em Alphaville, hein? Falar com o Thiagão lá, com a galera. Jogar tênis com eles, jogam tênis ver. também. A galera joga tênis também, né? Boa. E aí, desde moleque, né? Aí aquele sonho, né? De virar jogador de futebol, e aí você vai lá, e pô, joguei em algumas escolas legais lá de Santos, no Santos, Portuários, que é uma escola forte lá, enfim, no futsal. Portuários, joguei no Portuários também. Portuários, o Fininho. Na verdade, meu pai jogou Fininho, lá, né? O Fininho era o técnico lá, das antigas. Meu pai jogou, meu pai, ele quase, de fato, foi profissional no futebol, né? E daí, engraçado, quando eu cheguei na idade ali do Portuários, né? E aí tinha o teste lá no Portuários, a peneira, era super difícil, né? Aí meu pai me levou, ele não, fica tranquilo. E aí o Fininho viu o meu pai, né? É teu filho? Tá bom, pode começar amanhã então. Vai ter teste, né? Então, né, eu tentei, não deu certo, né? E aí, de moleque, puta, em Santos, né, meu, tem a questão de pegar onda, andar de skate, né? Fiz um pouco de cada nesse sentido. Mas, cara, tênis zero, né? Em 2019 eu machuquei o joelho, fiz uma operação séria, né, no joelho, jogando futebol. E aí foi uma recuperação tão chata, né, que eu meio que eu desgostei, assim, sabe? Né, então eu voltei, aí veio a pandemia, atrapalhou ainda mais a recuperação, tudo fechado, né. Tentei ainda por um mês jogar, mas eu não sentia muito prazer, assim, ficava muito com medo de machucar de novo. E aí deu um estralo, assim, né, vou começar a fazer aula de tênis, né. E comecei e tô até hoje, né? Assim, tem muita questão do networking, né? Acho que o tênis e o golfe, aí mundialmente falando, são os 2 esportes mais voltados para networking, né? Pô, tenho grandes amigos aí que cada um na sua função, que, né, a gente acaba levando a questão do networking em jogo, né? A questão de vender, olha, acho que eu não vendi ainda, cara. Tô tentando, viu? Tô buscando, né? A gente entrou agora com patrocínio na Liga Santista de Tênis, até mandar um abraço pro pessoal da Liga lá. Mas é isso, né? Eu acho que pelo menos você vai posicionando a marca da empresa, né? Fazendo com que a empresa ela seja conhecida no mercado, até porque o nosso mercado é um mercado muito concorrido, muito competitivo, né? Então eu imagino aí que em algum momento aí a gente vai poder colher um resultado em cima disso também, né? Começou ali devagarzinho, mas tá até competindo, já que eu tô vendo lá, tô acompanhando nas redes sociais. Tá séria a coisa, hein? O tênis, assim, diferente do futebol, né? O futebol, você brinca ali com os amigos, uma vez ao ano tem um campeonato, né? Às vezes é um campeonato de condomínio, entre empresas, de banco, né? Igual o Vinícius joga lá, que eu sei. O tênis, se deixar, todo fim de semana tem um campeonato, né? E aí isso te desafia, né? Te motiva, né? Melhorar constantemente. E treinar e competir, aí tem o ranking, né? Enfim, eu sou bem tranquilo com relação a isso, né? Tem dado certo aí, os resultados estão tão legais aí, mas sou bem tranquilo, né? Mas é um esporte bem bacana, né? Eu acho que é um esporte que ele tem bastante relação com o corporativo, né? É um esporte ali de tomada de decisão, né? De coragem, atitude mesmo, né? Bastante estratégia, plano de jogo, né? Às vezes o futebol você vai lá jogar por jogar, né? E o tênis é difícil jogar por jogar. Você pode fazer uma aula, né? Vai lá, bate uma bola, brinca, mas quando você vai para um jogo, né? É um esporte individual, né? Tem a dupla, mas a grande maioria, né? Eu gosto mais da simples, né? Então é você com você mesmo, né? Você pensando na estratégia, no plano de jogo, né? No que você precisa fazer, ter a humildade de aceitar alguns momentos que você não está bem, que você precisa mudar. E eu gosto bastante disso, né? Eu vejo muita coisa em comum, né? Entre o tênis e o trabalho, né? Cara, é impressionante que, assim, muitos empresários que a gente conversou aqui no podcast, muitos vieram do esporte ou praticam esporte hoje, começaram a praticar um pouco mais tarde, igual você que falou que está praticando há 3 anos, mas boa parte compete também. Impressionante, né, cara? Tipo, acho que compete na vida esse fato de ser empreendedor, de estar ali na batalha todo dia, pô, querendo faturar mais, acho que desperta essa parte no esporte de querer competir também. É que o empreendedor gosta de desafio, então... De desafio, o esporte te desafia ainda mais. Né? Você buscar o desconforto, né? Não só no trabalho, que para mim é fundamental, né? A questão, para mim não existe zona de conforto, né? Eu acho que é no desconforto que você encontra o sucesso, né? E eu vejo no esporte a mesma coisa, né? Então, hoje o tênis para mim é isso, né?
E as meninas estão no esporte também? Estão no tênis? Elas que esporte assim, que elas praticam? Criança é aquilo, né? Muda de ideia rápido, né? Muito. Mas já fizeram de tudo um pouco, né? Fizeram já patinação, ginástica olímpica. Hoje elas estão mais focadas ali no balé, no sapateado. Tem uma que faz natação no prédio ali também, né? Mas a gente assim, eu gosto muito de esporte. Eu acho que o esporte ele ajuda muito na vida pessoal, na vida profissional também, saúde principalmente, né? Então o que a gente quer é ver elas fazendo alguma coisa, né? Seja o que for, né? Cada uma buscando ali o seu gosto ali, tá tudo certo. E como que você enxerga o futuro das suas empresas e da sua família? Assim, falando das empresas, né? Igual eu comentei, a gente ainda, eu vejo que tem muita coisa a se fazer, muita coisa que a gente quer fazer em termos de desenvolvimento, expansão, principalmente, né? Expansão comercial, expansão regional, né? Vejo a empresa aí, né, enfim, tendo um crescimento ainda maior do que nós já temos hoje. E falando das meninas, né, assim, eu acho que elas cada uma vai buscar o seu lugar, né? A gente vai estar junto ali apoiando, dando direcionamento, quem sabe pelo menos uma com a gente, se não for com a gente em outros segmentos, né? Mas a gente espera que assim como nós, né, eu e a minha esposa, a gente pôde, né, trabalhar e buscar e que elas possam seguir esse mesmo caminho, né, e que tenham bastante sucesso aí, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também, que é importante, né? Deu para perceber que você vai tentar dar uma influenciada, mas não vai forçar, né? Não, mas vai, porque o ideal assim, pô, no teu melhor sonho, com certeza as 3 estão lá com vocês, trabalhando, a empresa crescendo, uma de, sei lá... Cada uma cuidando diretora de cidade. RH, outra diretora financeira, outra cuidando da logística, mas num sonho perfeito, rolaria assim, não rolaria? Talvez no meu sonho, mas não sei se no sonho delas, né? Então é algo aí que a gente vai negociar no futuro, né? Vamos ver, vamos sentar, ver como é que as coisas vão acontecer, né? E até todo episódio, a gente sempre faz uma pergunta final, que essa daí geralmente os pais se emocionam, né? Então, aquela sua câmera ali, eu vou querer que você deixe uma mensagem para suas filhas, para você assistir esse episódio daqui 5 ou 10 anos com elas, ou com cada uma, e fala sobre como você se sente sendo o pai delas, né? E como que você enxerga o futuro delas, né? Fala um pouquinho, deixa uma mensagem para elas do quanto você é orgulhoso. Olhando para aquela câmera, falando para suas filhas. Não esquece do microfone aqui para captar bem o áudio dessa emoção. Não, bom, eu assim, né, a gente fala muito das 3, né, Ana Clara, a Lorena e a Marina, e a gente espera que elas tenham muito sucesso na vida pessoal, na vida profissional, que elas possam ter muita saúde, que eu acho que é o mais importante, né? E sejam felizes, né? A gente, o papai e a mamãe vai estar do lado delas, né? E, puta, aí Pode falar, deixa sua mensagem para elas. Deu, já começa a chorar, já. Viu, cara? Sempre funciona, pô, cara. Pegadinha essa daí, né? Sempre funciona, cara. Sempre funciona cara, porque, poxa, a gente é pai também. E, cara, minha filha é tudo para mim. Né? Os filhos do Vini são tudo para ele. E a gente se emociona porque... ninguém sabe dos bastidores, por isso que é bom trazer aqui você, a gente traz convidado, porque todo mundo olha a rede social, olha a nossa vida, nossa, fala, meu, pô, que legal, estão vivendo bem, família, mas ninguém sabe do bastidor, como é difícil não só empreender, mas ser um exemplo dos nossos filhos, né, na criação do dia a dia, tentar dar o máximo de atenção e a nossa preocupação com o futuro deles, por isso quando você olha, poxa, eu vou deixar uma mensagem para elas no futuro, e como que vai ser, né? Acho que assim, tem muito pai que eu vejo falando, gasto, eu preciso ver primeiro, enfim. Eu acho que isso é algo tão pequeno, para te falar a verdade, né? Eu acho que, de fato, o mais importante em cima disso é a responsabilidade, né? Hoje, se você tem um sonho em ser pai, você precisa entender que você vai assumir uma responsabilidade. Eu acho que não tem relação com questões financeiras, né? Eu acho que isso pra gente é o mais importante, né? A gente poder fazer por elas, né? E que elas tenham sucesso, né? E que elas possam, né? Acho que o mais importante é ter saúde, né? Ser feliz, né? E aí o restante a gente corre atrás, né? Com certeza. Até você que está assistindo, que tem seus 20 anos de idade, 22 anos, você acha que a sua vida está difícil no seu estágio ou no seu trabalho, você não está conseguindo emprego, meu, olha a história do Marcos, que virou pai com 18 anos e mesmo assim empreendeu,
né, tomou a decisão de empreender, de buscar o melhor para o futuro dele e da Gabriele, e Gabriele ajudando ele. E mesmo assim teve 3 filhas, passou por pandemia e hoje tem 2 empresas de sucesso, com certeza vai ter mais empresas. Olha o exemplo dele, para você buscar uma garra, para você ver que muitas vezes o que você está passando uma dificuldade na sua cabeça, muitas vezes é muito menor do que você está imaginando. Muitas vezes a gente coloca que a gente está numa tempestade no copo d'água, mas olha só o exemplo dele, que foi pai cedo e empreendeu e deu certo na vida, graças a Deus, Deus foi presente na vida dele e com certeza tem um caminho muito iluminado, então olha isso como um exemplo na sua vida. E um detalhe que o Marcos comentou, hein? Cada filha foi ajudando ele ali a empresa a crescer, hein? Por isso que ele tá pensando na 4ª já. Não, brincadeira, pessoal, não vai sair fazendo mão de filho aí achando que vai ganhar dinheiro. Gabriele vai ficar brava, não, mas não chega. Eu acho que ele quer ter mais quer ter um menino também. Ah, não, essa daí eu já desisti já, cara. Porque, né, acho que eu pensei nisso no segundo, né? Aí viu a menina, aí já tem que... falar. O terceiro que vier. É importante ter saúde. Mas Cara, você quer deixar algum recado para algum cliente, fornecedor, deixar um recado para alguém aí, daí falar um pouco da empresa, né? Da Uidu, as redes sociais aí as redes sociais das empresas também, fica à vontade. Eu queria convidar o pessoal, né, a conhecer um pouco a empresa, né, @Uidu Logistics, e tem a Clomax, @Clomax Transportes, né. Enfim, uma empresa, né, como a gente falou, uma empresa voltada para o mercado de transporte internacional, nacional, lá em Santos. E convidar todos a conhecer, e aí fornecedores também que queiram fazer uma parceria, clientes que tenham interesse, né? A gente está bem aberto, né? A gente é bem aberto a conversar com o mercado, né? E lá nas redes sociais tem o meu contato, né? Tem o meu Instagram também. Vai ser um prazer aí falar com todos vocês. Fala seu Instagram, por favor, o pessoal está assistindo. Meu Instagram é @Marcos Alexandre Júnior, né? JR, Marcos Alexandre JR. Muito obrigado pela sua presença. Deixar minhas redes sociais, @paizãoinvestidor. Não se esqueçam, né, de também se inscrever no @papodepaz.podcast. Vejo que tem bastante seguidor no Instagram aí que não está inscrito no YouTube ainda. Então você que está assistindo, se inscreva no YouTube. Né? Então acompanhe as redes sociais aí do Marcos. Com certeza ele vai voltar no futuro, num novo episódio. Vamos ver se já vai estar com mais empresas ou com mais filha ou um filho. Boa. Não esquece de seguir lá também, @Vinitel. Paizão tá me convencendo a mudar o Vinitel para Vini Marçal, poder surfar na onda aí do Pablo Marçal. Ele é Marçal o sobrenome, tem que aproveitar Marçal? tem que aproveitar o hype. Marçal Teodoro, né? O Theo de Teodoro. Então, eu não acho melhor Vini Marçal? Vou pegar esse hype aí, Pablo Marçal, vou pegar esse seu hype aí, vou colocar Vini Marçal, hein? Depois vão perguntar se você é parente do futuro prefeito aí. Os caras então, tá em terceiro ali, né, na pesquisa. É bom para dar uma engajada, né? Então, fala uma engajada, já bom traz. Bom para engajar, boa. Bom, pessoal, obrigado pela presença aí, foi muito prazeroso conversar com o Marcos. Parabéns pela sua história. Valeu, cara, boas dicas aí, show de bola. Obrigado, Vini, pelo convite. Obrigado, está convidado para um futuro episódio, viu? Estão convidados aí lá no escritório conhecer a empresa lá também, viu? Vamos marcar de bater uma bola. Combinado. Tênis ou futebol? Os dois. Se possível tênis, mas futebol também, né? Obrigado, pessoal. Beleza, um abraço. valeu. Tchau.